Mas o texto esportivo, o escrito esportivo, esse continuou comigo, porque ainda que bissextamente, de quando em quando eu estou lá, rabiscando meus textinhos e escrevo à mão, Algumas crônicas de Armando fazem parte até mesmo de antologias escolares. Para ele, quais as relações e quais as diferenças entre jornalismo e literatura? Bom, o jornalismo, de certa maneira, na sua fase romântica, né, pelo menos a experiência que eu tenho, o conhecimento que me chegou, de depoimentos de companheiros mais vividos, é de que realmente o jornalismo ele começou sendo exercido por pessoas com vocação literária, com pessoas que tinham gosto da língua, que tinham amor à palavra. Depois, o compromisso da notícia, né, impôs algumas regras muito rígidas ao jornalismo, de um modo geral, ao jornalismo e ao telejornalismo, de tal maneira que escrever em jornal passou a ser apenas o exercício de uma técnica, né, o domínio de uma técnica de escrever, com objetividade, com clareza, atendendo a princípios dos manuais de redação que todos os profissionais conhecem. Com isso, o intelectual, o literato, o homem de letras, ele ficou marginalizado e passou a ter uma colaboração um pouco, como eu disse, bissexta, um pouco marginal do jornalismo. Mas ainda assim, eu não vejo que eles colidam. Pelo contrário, eu acho que o gosto da palavra, o prazer da língua torna melhor o jornalista. O jornalista que é capaz de amar a sua língua, de conhecer a palavra, de dominar a sintaxe, de não se humilhar com as crases, esse jornalista, ele tem uma vocação literária. Para esse mestre do jornalismo, o que significam as reportagens heróicas, quando o repórter passa a ser a figura central? Isso é uma coisa, é um grande equívoco da nossa profissão. Deus me livre, eu já, internamente na Globo, eu já andei baixando algumas normas que dizem respeito a esse comportamento ético. O jornalista não é herói e muito menos mártir, ele não tem essa vocação. O jornalista é uma testemunha do fato. E no momento em que, e isso já aconteceu com profissionais nossos, no momento em que o jornalista se dispõe a se transformar em refém num caso policial de sequestro, ele está, de certa maneira, traindo a delegação que ele recebeu da sociedade. Eu acho isso uma coisa intolerável na nossa profissão. O jornalista, ele não é notícia, mas ele trabalha para a notícia. É bem diferente o ângulo em que o jornalista se coloca quando ele se transforma em objeto da notícia. E onde Armando aprendeu mais? No jornalismo ou no futebol? Não, o esporte é realmente uma escola extraordinária. E eu acho até que tem razão quem diz que o esporte, ele não aprimora os caracteres, mas ele revela. O esporte é uma experiência maravilhosa para mim, porque ele, de certa maneira, no universo que o delimita, ele leva o homem a aprender lições de convivência, lições de fraternidade, lições de lealdade, lições de coragem, lições de intrepidez, que o preparam, de certa maneira, para a vida. Eu acho que muita coisa que eu incorporei ao meu perfil, eu fui buscar na convivência do esporte. Eu não tenho a menor dúvida que essa é uma faculdade extraordinária capaz de formar o homem para enfrentar a batalha da vida. O que é, na sua opinião, um bom jornalista? Um bom jornalista, na minha visão, ele tem que ter como virtudes, ele tem que ser altivo sem ser subserviente.
ele tem que ser curioso sem ser inconveniente. Ele tem que ser humilde e tem que dominar a língua dele, ele tem que saber falar a língua dele, que é uma coisa que está ficando cada vez mais rara no jornalismo brasileiro, é a capacidade de dominar a língua, de gostar de falar a sua língua, de escrever na sua língua. Se o jornalista tiver essas virtudes e tiver um caderno de telefone, porque eu costumo dizer que jornalista sem fonte é como fonte sem água. E eu observo que as novas gerações não têm, pelo caderninho de telefone, o apreço que deviam ter, porque ali é que estão as fontes, ali é que está a notícia. Lidando com a palavra escrita há mais de 3 décadas, vale a pena escrever? O ato de escrever, ele não dá prazer, pelo contrário, no meu caso, eu fico um pouco envenenado de adrenalina quando estou escrevendo e eu até sofro um pouco fisicamente. Eu acabo de produzir um texto qualquer, eu estou extenuado como se tivesse praticado 1h30 de tênis, tivesse jogado uma pelada de futebol. Isso me cansa muito, me exige muito. E eu tenho a impressão de que eu só vou ter prazer se eu der prazer a outra pessoa que ler um texto meu. Aqui neste campo, Garrincha viveu seu destino de anjo das pernas tortas. Aqui, brincando, ele esculpia no vento os dribles da mais pura intuição. Aqui, com uma bola, ele fez do futebol a glória e a alegria da multidão. Abençoada obra de Garrincha, a obra que nasce e morre, morre e renasce do gesto simples de brincar. Driblar tendo pernas tão tortas e driblar como ninguém. Eis um mistério de Garrincha que eu não ouso explicar. Driblar tendo uma perna mais curta que a outra e driblar como ninguém. Eis um mistério de Garrincha que tu não ousas explicar. Driblar tendo um desvio na espinha dorsal e driblar como ninguém. Eis um mistério de Garrincha que ele não ousa explicar. Driblar tendo a bacia deslocada no sentido oposto ao desalinho das pernas e driblar como ninguém. Eis um mistério de Garrincha que nós não ousamos explicar. Driblar quase sempre para o mesmo lado, repetindo o gesto 1000 vezes, para 1000 vezes afirmar-se negando o próprio conceito de drible. Eis um mistério que não ousais explicar. Driblar, como já ouvi driblar, tendo o ombro enfaixado, o braço imobilizado, a clavícula quase quebrada, e driblar como ninguém. Eis um mistério de Garrincha que eles não ousam explicar. Driblar e driblar com tanta graça e naturalidade. Eis um mistério de Garrincha que só Deus pode explicar.